Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on. Hoje conversando com o Igor Santos sobre as obras Casumbando, Tecendo Origens e O Grito. Lei de Incentivo à Cultura. Instituição beneficiada, Hospital Pequeno Príncipe. Patrocínio Adami, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, AgroSul Catarinense, Vianmac e Dicomp. Realização da Benes Produções Culturais. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Igor, eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de voltar a conversar com a gente, porque essa live aconteceu, né? Nós tivemos uma live no dia 14 de fevereiro e ela foi para o ar, né? Foi divulgada, foi tudo dentro do aquilo que a gente estava prevendo, mas quando foi feito o resgate dela para arquivo, por algum motivo a gente percebeu que ela não estava mais registrada. Teve algum erro ali que a gente perdeu a nossa conversa. Por isso agradeço imensamente você retornar aqui para a gente refazer e deixar registrado mesmo, arquivado, a as suas colocações sobre os trabalhos que você fez e está participando aqui com a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, né, poder estar compartilhando novamente. E acho que dessa vez pode sair outras informações, né, valiosas para a gente estar compartilhando. Perfeito. Então vamos lá, Igor. Você participou conosco com três trabalhos, né? O Casumbando, Isso. Tecendo Origens e O Grito. É, com qual você quer começar a conversar? O que você acha mais legal para As, introduzir? as três, para mim, são bem importantes, mas a gente pode começar pelo caso Umbando, que é um dos projetos iniciais que eu fiz, né, que é trabalhar com os fazedores de máscara dos Casumbá, Uhum, que são figuras bem importantes aqui no estado, né, do Maranhão. E a ideia de ligar eles, né, junto com a arte urbana. Todos os projetos interligam com a arte urbana, mas o Casumbando é especial com esses fatores de careta dos casumbais. o que é exatamente, para um sulista aqui, o que é exatamente o Cazumbá? Sim, o Cazumbá é um personagem místico, né, do nosso folclore, que está dentro do Bumba Meu Boi. Ele é ele é presente dentro do Bumba Meu Boi como um espírito da floresta, né? Basicamente, ele é um É, espírito da floresta que, quando a brincadeira do Bumba Meu Boi tem o alto, né? Ele entra no terreiro ali para se manifestar, como forma de limpeza do espaço. Depois que ele entra, faz a limpeza do espaço, a brincadeira vem e acontece. É perfeito. basicamente isso. E na mitologia dele, ele é um personagem que não é nem homem, nem mulher, e representa essa encantaria, né? Uhum, Desse espírito da floresta, desse encantado. perfeito. E o Zinho não, desculpa, Zimar, né? Que é Eusimar, isso. o responsável ali, o careteiro, quem que faz as máscaras todas. Isso, isso. Ele é o artista que a gente trabalhou essa primeira edição, né? Que é um dos fazedores de caretas, de Cazumbá. E por eu ter uma ligação mais próxima com ele, né, e ele também ser uma das principais figuras desse tipo de arte aqui no estado, roda o Brasil todo. O trabalho dele já foi para fora, então ele é um artista bem presente dentro da arte contemporânea. E foi uma coisa ligada à outra, né? A gente poder trabalhar junto, poder ter esses dois saberes diferentes interligados na proposta de algo novo, né? Inovador ali e interessante para ambos, tanto para mim como um artista aqui da capital do Maranhão, quanto ele Sim, do interior do estado, mas onde a gente pôde ter essa troca e levar um pouco do que eu faço aqui para lá, né? Tanto para a casa dele, tanto para as escolas, para os alunos das escolas, e a gente
poder compartilhar esse conhecimento da gente. Foi bem isso o projeto e a ideia da gente também poder fazer com ele, né? Perfeito. Mostrar a importância do que ele faz lá, do que eu faço aqui, e como essas duas artes poderiam mostrar pro pessoal de Matinha, né, que é a cidade natal onde ele mora e onde ele reside, nasceu, viveu Uhum. e cresceu lá. E foi mais uma conexão feita, né? Que maravilha. Essas conexões são importantíssimas para a arte, né? Juntar Sim, linguagens diferentes, estilos diferentes, para que a coisa cresça. Uma ajuda a outra. É muito bom sim, isso. sim, é bem interessante, tanto para os dois lados, né? Eu tá Sim, aprendendo com ele tá aprendendo comigo. Acho que a troca de saberes ali é algo enriquecedor para ambos e fortalece a arte e enriquece, né? O que a gente faz. sem dúvida nenhuma. O trabalho dele, quando ele é, troca a madeira pelo capacete, né? Essa ideia que ele teve não teve nenhuma, como vou dizer, algum problema dentro do estilo do Kazumbá, porque é uma, é uma história muito tradicional, eu imagino, né? É, Sim. você acha que teve algum problema dessa inovação que ele trouxe? Gerou algum ruído dentro do local ali dele? Não, particularmente creio que não, tanto para ele mesmo, né? Como ele diz, que foi algo mais que se adaptou à realidade dele, né? Onde com a madeira era algo que demandava mais esforço, né? Sim, Um trabalho maior. E ele viu a oportunidade de fazer aquilo com outros materiais, que facilitasse a feitura dessas obras. Tanto, e aí, de dele ver essas possibilidades em fazer algo que fosse mais fácil para ele, surge algo ainda mais inovador, né? Que é trabalhar com a reciclagem. sim. Então, ele pega os materiais que ele encontra por lá, né? Tanto material plástico, madeira, coisas do meio ambiente, tudo que ele vai achando perto da casa dele, ele transforma isso em uma careta, né? Porque Sim. não tem assim uma regra de como fazer uma careta, né? Cada um faz Uhum. com o que tem, né? Tem fazedores de caretas que fazem com tecido, outros já fazem com PVC, outros já utilizam, ele no caso, né? Pega os capacetes, recicla. Cada um usa do que tem ali no seu ambiente para fazer sua arte. E a ideia do Casumbá é ele ser algo horrendo e característico de cada lugar. Esse eu acho que foi a característica que deixou ele singular ali, né? No que ele propõe e ser único Uhum. nessa arte. E Maravilha. então não atrapalhou e não causou ruído nenhum. Pelo contrário, né, deu ainda mais identidade pro que ele faz. Identidade do que ele faz e conforto para quem usa, né? Porque E é isso, uma outra história mesmo. para quem usa, até para ele mesmo, né? Sim, Onde ele sim. tinha uma dificuldade para fazer, conseguiu ter um conforto e uma produtividade melhor em criar, né? Com outros materiais, com outros suportes. Maravilha. Tem alguma curiosidade ainda, alguma coisa importante desse vídeo que você gostaria de colocar, Igor? Ou a gente já pode falar de um outro? Acho que mais é o que foi conectado ali, né? A importância dessa junção de saberes, né? E Uhum. de estar juntando assim
a coisa mais ancestral com algo mais novo e mostrando para as pessoas, né, para quem está vindo posteriormente, a continuidade da cultura, né, da história do nosso estado, do nosso povo e do que a gente faz, né, que uma coisa não desvincula a outra, né, pelo contrário, ela soma e dá continuidade para a arte continuar se transformando e sendo revisitada e passada para frente de diversas formas, né, e mais para frente de outras formas, mas com a mesma história, só com outros personagens contando ela. Uhum, perfeito. Então vamos mudar de personagem, vamos pro Tecendo Origens, pode ser? Pode ser, simbora. Então vamos lá. Ali você também junta, né, a sua identidade com uma outra arte, né, que são as obras que as artesãs de Alcântara, né? Isso, do povoado de Santa Maria, né, na região ali de Alcântara. E a história é basicamente essa, né? Ligar os dois saberes. Eu Sim, ainda como artista urbano, tá me ligando com o saber ancestral, que é algo da tecelagem, né? Do que elas sabem fazer de melhor, o que é a cultura delas ali naquela região. E a sim. gente mesclar e mostrar para as pessoas que residem lá a importância do que elas fazem, né? Aonde isso consegue chegar e mostrar esses dois saberes, o, o tanto ancestral quanto esse das artes urbanas e que elas podem estar interligadas, né? Nesse caso, na produção de um produto novo, né? Que até então a gente ainda não tinha visualizado algo nesse sentido e de ser interessante também para as duas partes, tanto lá na comunidade, elas verem a comunidade em si também, além delas, né, das próprias tecelãs, a comunidade vê que o que elas estavam fazendo ali também poderia se juntar com outras coisas, né, o tecido que elas produzem lá com a fibra do buriti poderia ser estampado, né? Então, foi um veículo de levar outras possibilidades para o que elas já fazem, né? Pelo tra... pe- Perfeito. Mostrar o trabalho que elas já fazem de uma outra forma, né? Foi um pouco Aham. disso que a gente passou no Tecendo Origens. Maravilha. E você, dentro, vendo o vídeo, é, todas elas deram uma de top model ali, né? Fazendo um desfile com material. Como que foi isso? Elas se sentiram bem no vídeo? Elas estão acostumadas já a ter essa relação com o vídeo? Foi de momento? Como que foi essa experiência? Foi, no geral, né, foi algo que elas participaram em todo o processo, né? A gente estava lá com elas, conversando. Então, a troca naquele ambiente foi bem leve, né? Tanto que logo depois elas já estavam bem confortáveis da gente tá conversando sobre outras coisas, tá vendo outras possibilidades de fazer o que elas estavam fazendo e elas sentiram orgulho daquilo, né? Do Uhum. produto final. Que E legal. olha a gente aqui também usando nossos produtos e a gente mesmo se mostrando. Tem uma parte que tem outros modelos, né, que são lá da região também, Sim, uma galera mais nova, mas o enfoque é mostrar elas como as fazedoras mesmo, né? Elas ali mostrando o seu produto, olha o que a gente faz. E aquela imagem final ali que a gente representou em frente à sede, né? Foi o ato ali de coroar aquele momento, que é a junção do projeto, né? A finalidade que a gente conseguiu dar para ele, mostrar um produto, mas não só um produto pelo produto, mostrar a história sim. por trás daquilo e quem realmente faz parte dessa história, né? Quem constrói ela realmente.
Uhum. Então, foi isso. E elas terem ali participado junto com, em forma de elas ser as modelos, né, no caso, foi algo delas se sentirem confortáveis, né, e orgulhosas daquilo. Então foi algo natural que surgiu naquele momento, né, espontâneo, e a gente conseguiu registrar isso e passar no vídeo. E ficou muito gostoso de ver. Ficou, atinge a gente, sabe? Chega na gente essa sensação delas. Foi muito legal. Sim. E o trabalho delas teve tem um resultado comercial, a coisa deu sequência, elas continuam trabalhando com isso. Continuam. Elas trabalham já há muito tempo com a tecelagem. Elas já têm uma linha de produção que elas exportam, né? Com o Tecendo Origens, a gente está vendo outras possibilidades de amadurecer a estamparia, porque ali naquele caso foi um projeto piloto, né, para testar essas possibilidades de estampa. Uhum, A nossa ideia agora é trabalhar como fixar aquilo ali de forma melhor e produzir outros tipos de materiais. Tanto que a gente tem a ligação com elas para produzir novos trabalhos, né? E, além disso, mostrar para a comunidade, né, em forma de oficinas, esses saberes, como estampar, né, para elas mesmo, com os descendentes lá dela, com os filhos, né, com as pessoas que moram lá, trabalharem com isso. Eles mesmos estar estampando, não precisar vir de lá para São Luís, voltar, ter é, essa parte mais burocrática de ter ido e voltando, e eles sim, mesmos sim. produzirem Aham. por elas mesmas e o trabalho ficar lá, a ideia é ficar com elas. Acho que é mais disso que a gente trabalha e dá importância, né? Que elas continuem fazendo esse saber que a gente mostrou, né? Apresentou e acho que foi isso, a, a, Perfeito, a perfeito. junção dos dois e dessa continuidade, né? Uhum. Maravilha. Vamos pro grito? Para não Bora, ficar muito longo nossa conversa aqui, a gente poder registrar e arquivar isso direitinho. Então me tranquilo. conta dessa grande caixa d'água que vocês encontraram ali. Então, o da caixa d'água já foi um trabalho realizado, primeiramente, antes da caixa d'água, durante a pandemia, eu pintei uma tela, né? Comecei pintando uma tela pequena de 30 por 50, onde teve um fato, né? Que foi a morte do. Esqueci o nome agora. É, não me vem à cabeça agora, não me vem. Já já chega. Lembrei. Da morte do George Floyd nos Estados Unidos. Ah, sim, Então, claro. a obra se inicia a partir desse fato, né? Dessa fatalidade, que é onde a polícia mata um homem negro sufocado apenas por ele ser negro, né? E não tinha um outro motivo para fazer aquilo, né? Tinha outras formas deles estarem trabalhando como policiais e a forma que eles acharam para ele foi o sufocamento e, em consequência, a morte desse homem negro. E aí aquilo me tocou, né, tão forte que eu coloquei ele no quadro. E tudo que foi acontecendo após a morte dele, né, as manifestações lá nos Estados Unidos, o, o pessoal em atos de grito, o pessoal indo para a rua, eu fui colocando no quadro. O quadro foi se construindo diariamente. Cada fato que ia se apresentando, né, nos noticiários e tal, eu colocava ali no quadro. Isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil,
ficava um dilema, né, de por que a gente não faz isso, né, não se manifesta. E, por outro lado, a gente vê isso diariamente aqui acontecendo Do mesmo e jeito. do mesmo jeito e, de certa forma, a gente tratar com mais naturalidade, né? Porque isso ocorre todo o tempo, então a polícia ainda é muito violenta, a gente Sim. se manifestar é arriscado. Então, por isso eu acho que também não as pessoas não saem para a rua quanto lá nos Estados Unidos dessa forma. E aí eu botei isso em conjunto com o quadro, né? Tanto as Sim. pessoas dos Estados Unidos se manifestando, tanto em a revolta, e a gente aqui na periferia vivendo isso de Aham. forma constante e diária. Então, após isso, aconteceu uma outra fatalidade, que foi a morte do menino João Pedro, né, no Rio de Janeiro, que foi logo depois. E aí tá ali presente no quadro também. E não faz parte do pós, mas do mesmo contexto, né? A morte da Marielle Franco, que também Uhum. tem a ver com grupo paramilitar, né? Ali, no geral, a polícia Sim. tem a ver com aquilo. E foi incluída também para representar que não só os homens, né? Mas também mulheres negras fazem parte dessa estatística. E aí o quadro ele fala disso, da violência policial contra a população preta periférica, Uhum. no geral, e como isso ocorre no mundo, né? Especificamente ali nos Estados Unidos e no Brasil. Então fala um pouco desses dois cenários. E Sim. a obra se consiste nisso. E aí, a partir dessa obra, a gente escreveu um edital da Funarte, né? E conseguiu ser premiado em terceiro lugar para estar realizando o mural, né? O edital era o centenário da Semana de Arte, o centenário da Semana de Arte Moderna, né? Onde eles premiariam 5 murais para ser realizado no Brasil. E aí um desses foi o Grito. E aí a gente conseguiu ampliar, né? Essa informação, né? Esse contexto no centro da cidade, aqui em São Luís, de uma forma que todo mundo pudesse ver, né? Uhum. De um jeito também com as características daqui, né? Que é com os Sim. casumbais, com essa minha estética, eu vou falar através da arte sobre esses questionamentos e sobre esse tipo de violência, né? Que ocorre no Brasil diariamente. Aí Uhum. esse foi o contexto do quadro e como a gente chegou a colocar ele nessa proporção, né? Através do edital da Funarte. Perfeito. E como que foi o processo? Foi o primeiro mural desse tamanho que vocês fizeram, ou você já tinha tido essa experiência antes? Eu já tinha outras experiências, mas com trabalhos menores, né? Com uma proporção menor. O maior é esse, que tem 300 metros quadrados. Então, foi bem importante para mim, né? Até hoje ele está lá no centro da cidade. Aqui ontem Aham. mesmo passei por ele e está lá vivo, né? Contando essa história ainda. E é algo que marca muito aqui São Luís, né? Algo que as pessoas passam, lembram, tiram fotos, falam sobre aquilo. A gente já pôde mostrar isso em escolas para outros alunos. O contexto, o vídeo, o porquê de eu ter feito ele. E é algo que até hoje ainda repercute bons frutos, né? Em tudo. Maravilha, Igor. E Igor, me fala uma coisa, projetos futuros, como que está aí a sua história? Agora eu estou trabalhando com a moda, continuo trabalhando com a moda, com os murais.
O último mural que eu fiz foi esse ano, dentro do Tribunal de Contas do Estado, aqui do Maranhão. Um mural também de 100 metros, né? cem Que legal. metros e dentro de uma instituição importante. Esse já é o segundo mural que eu faço dentro de tribunais. O primeiro foi dentro do Tribunal do Trabalho, Tribunal Uhum. Regional do Trabalho, TRT. Foi no final do ano passado e não, final do ano passado não, foi no começo do ano passado e no final do ano passado, 2025, eu finalizei com esse do Tribunal de Contas. Um contando a história dos trabalhadores daqui do Maranhão, que é no Tribunal do Trabalho. O outro é dentro do Tribunal de Contas, que aí é contando a história das riquezas, né? Das riquezas do nosso estado, tanto cultural, material, imaterial, econômica, religiosa. Então tem um pouco de cada riqueza e todas Certo. passadas ali em uma linha do tempo, onde a gente dá uma volta pelo estado, contando essa história. Então, foram algo que eu realizei durante esse ano de 2025. Tenho outros projetos para fazer agora, que é encontro de grafite, um outro festival de arte urbana, que é eu que estou idealizando. Já está tudo organizado para ser feito agora esse ano, em 2026. E exposição, né? Dessa minha trajetória. Então, tem esses trabalhos aí em andamento que vão ser logo, logo postados aí para as pessoas terem acesso também, né? Um trabalho mais Maravilha. colaborativo com outros artistas, que é o encontro, né, de grafite e o festival de grafite, festival de arte urbana. Então, minha linha está sendo essa e além da moda, que é as roupas, trabalhar com a roupa, junto com a cultura popular, com a arte urbana. Então, é algo que tem rendido bastante nesses anos, né? Em Uhum. 2024, 25, 26 também. A gente está caminhando e mostrando isso pro Brasil, né? Tá chegando cada vez mais longe, mais Que pessoas do legal. Brasil inteiro consumindo, né, o meu trabalho e através da moda deixou ele um pouco mais acessível, né? A moda não é tão acessível assim, mas em comparação a um quadro, a, a um trabalho de pintura, né? A Sim, camisa a pessoa consegue vestir ali diariamente e levar uma mensagem, né? Através da roupa, da moda, do que ela está vestindo. Então é perfeito. isso que eu estou fazendo e prospectando também para esse ano. Maravilha, Igor. A gente falou bastante, tem uma boa conversa aqui. Eu quero agradecer a sua disponibilidade mais uma vez e deixar o tempo aí, caso você queira falar mais alguma coisa, acrescentar algo que não foi dito ainda. É, agradecer, né, pelo espaço novamente e por esses vídeos serem exibidos, né, tá chegando em mais pessoas e Sim. mostrando a importância de cada um deles, né, do que a gente está fazendo aqui, do que é possível fazer, né, Uhum. em outros lugares, em outras áreas e como a arte ela se conecta em várias atmosferas, misturando o ancestral com o atual, né, com o nosso contemporâneo e dando uma nova perspectiva para a arte. Acho que Perfeito. é isso. Maravilha. Igor, muito obrigado. Espero te ver em breve, numa próxima oportunidade aí. Boa sorte e Obrigado. parabéns pelo trabalho que você desenvolve. É muito importante ter, né, essa iniciativa, né, de
de trazer o urbano, misturar artes, é fantástico ver isso que está acontecendo por aí. Parabéns mesmo e até uma próxima oportunidade. Obrigado, obrigado. É importante isso acontecer, né? Porque a gente é artista, não pode falar, não que não pode, né? Mas a gente falar só sobre si é Aham, mais egoísta e não transforma tanto quanto trazer outras pessoas junto para o que a gente faz, né? Misturar esses saberes é fundamental, importante para todo perfeito. mundo. Obrigado, Maravilha. viu? Valeu, obrigado. Até mais. Até. Valeu. Tchau. Tchau.